por vocês ao vivo, agora. E o tamanho do que Lula está fazendo não é mensurado. Enquanto o mundo se encolhe diante das ameaças e ataques de Trump, Lula resolveu ir para cima. As falas de Lula são pesadas, vão na jugular dos Estados Unidos, de Donald Trump, e colocam o mundo contra Donald Trump. São falas muito bem colocadas, argumentos muito bem concatenados, que fazem o mundo inteiro pensar e que coloca o mundo em alerta contra Donald Trump, contra o seu colonialismo, contra o seu imperialismo. Lula desmascara, esmiuça também o papel da ONU enquanto agente fracassado, pau-mandado dos Estados Unidos e que não tem mais nenhum valor. Eu espero que o Brasil já não esteja pagando nada para a ONU. Não tem que se pagar mais nada, nem da Organização Mundial de Saúde, nada, colaborar em nada com a ONU, porque ela não serve para nada. O fato é que os países vão ter que se aglutinar, vão ter que se armar, olha só que coisa, parece até desconexa, mas vão ter que se armar para provocar a paz. Olha, eu estou falando provocar, que é para vocês perceberem a contradição entre você ter armamentos e não ser invadido, como faz a Coreia do Norte. O Irã agora fazendo os Estados Unidos se arrependerem. Você vê que ele está louquinho para sair da guerra, porque ele criou um novo Vietnã, onde os Estados Unidos não têm como ganhar. Mesmo que arrase o país inteiro, os Estados Unidos perdem. Enquanto isso, a China se agiganta, a Rússia se agiganta, os países se aglutinam e dependem dessas duas potências, inclusive para manter a paz nos seus territórios. Mas a pressão que Lula está fazendo é principalmente comercial. Quando se juntam todos esses países com a consciência do que os Estados Unidos está fazendo, comercialmente, em relação ao dólar, esses países se tornam escapistas, não vão querer ficar subjugados aos Estados Unidos. E o Lula rasgou o verbo, hein? Ele falou exatamente o que os Estados Unidos querem da América Latina e da África, que são os minerais raros, que são as terras raras, os minerais críticos. Porque os Estados Unidos, que era um país considerado antes rico, petróleo, em muitos minérios, descobriu de repente, com a ascensão das novas tecnologias que precisam de minerais diferenciados, os Estados Unidos descobriu que é pobre, que a Groenlândia é mais rica que ele, que a Rússia é mais rica, que a China é mais rica, que o Brasil é mais rico. E isso criou uma pane na cabeça dos governantes estadunidenses. E o Lula estraçalhou. Ele botou as cartas na mesa. É desse jeito. Vale muito a pena, pessoal. É a história do mundo sendo vivida por vocês ao vivo, agora. E o tamanho do que Lula está fazendo não é mensurado aqui no Brasil. As mídias lá fora repercutem, as mídias lá fora estão o tempo todo mostrando isso, vocês podem se informar na mídia lá fora. É fácil hoje com a internet. E a nossa mídia aqui esconde, minimiza, desqualifica o feito de Lula. Mas a nossa mídia é podre, porca, suja e é inimiga do povo. Por isso que eles ficaram tão incomodados quando nós começamos a chamar o Congresso inimigo do povo, porque nós identificamos um dos inimigos do povo. E hoje, a Globo é inimiga do povo, Rede Globo inimiga do povo. E a gente identificou. Eles estavam com medo justamente porque estávamos chegando neles. Porque o Congresso obedece ao que a mídia fica propagando.